Amém. Amados, nossos pastores viajando, abençoados, eu sei que Deus está com eles lá, né? As coisas por aqui acontecendo conforme a vontade de Deus, e são coisas maravilhosas. A gente vê assim o mover de Deus, o agir de Deus. Eu vi profetisas nesse altar já hoje falando de coisas que Deus vai fazer. Aleluia. Já ouvi gente aqui determinando em Deus que tudo aquilo que nós temos de fraqueza vai ser extirpado, vai ser tirado. Só que Deus ainda tem uma palavra para trabalhar conosco. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens e palavras que falam a respeito de homens de história, homens da palavra de Deus. Homens que são personagens dos quais nós temos um alicerce, um parâmetro, uma base para poder nos alinhar. E através dos quais Deus fala conosco. Amados, eu sei que eu deveria subir aqui e pedir paciência para vocês. Paciência para me aturar aqui, né? Mas eu não fiz porque o tema da palavra é paciência mesmo. Então eu sei que vocês vão ter que ter essa paciência. Amados, eu gostaria que abrissem a palavra de Deus no livro de Tiago. Apesar de nós não falarmos de personagem do Novo Testamento, mas nós vamos ler esse texto do Novo Testamento em Tiago, capítulo 5. Tiago está quase lá no finzinho, antes de 1 Pedro, 2 Pedro, um pouquinho antes. E a palavra fala em Tiago, capítulo 5, do verso 7 em diante. Na minha Bíblia tem como título a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Obrigado, Deus e Pai, que possamos, Senhor, receber da Tua parte, Pai, a ministração a respeito desse tema. Um tema tão necessário, um tema tão atual, um tema tão no dia a dia das nossas vidas. Senhor, a paciência. Ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o texto que eu li, ele fala a respeito de Jó. Mas Deus me levou um pouco para outro ladinho lá. Falar um pouco de Moisés. Uau! O que Moisés tem a ver de comparativo com Jó? Eu diria para vocês, tem comparação. Jó tratou da vida pessoal dele. Ele foi ministrado por Deus naquilo que pertencia a ele, naquilo que estava com ele, na perda da sua família, perda dos filhos, perda dos bens, perda até da saúde. E Deus trabalhou na vida dele a paciência. Agora teve uma pessoa, e Deus me levou a ler a respeito da vida de Moisés. Moisés, ele teve muita batalha, muita luta, teve que ter muita paciência. Mas vamos dar um toquezinho só por que Moisés. Da onde surge o personagem Moisés? Amados, o tempo que José governava no Egito, era o primeiro homem do rei, né, a cuidar de todos os bens do rei. José era respeitado e os reis da época admiravam e respeitavam. Só que depois de um tempo, José, os irmãos, as gerações dele,
Já tinham ido. Os reis da época também foram. E o novo rei entrou no reinado. Esse novo rei começou a governar. E esse novo rei começou a observar que o povo de Deus crescia muito. Os hebreus estavam em tão grande número. Isso para ele estava sendo um perigo. Como é que os egípcios poderiam estar em número menor, menos poderio, e os hebreus, o povo de Deus, o povo de Israel, crescendo e se tornando uma potência? O rei começou a subjugar o povo, lógico. Começou a tirar algumas benesses deles, começou a pressionar. Mas antes disso, o que o rei falou? Chamou as parteiras e disse: olha, toda mulher que for dar à luz, a partir de hoje, se for homem, que ele não viva. Não deixem viver. Vamos diminuir esse poderio dos homens de Deus. Vamos diminuir eles, vamos acabar com eles. E essa era a determinação para que o povo de Deus fosse subjugado e viesse a um patamar de pouco poder. Mas Deus tinha um propósito de que Moisés nascesse. E que Moisés já desde o ventre fosse determinado, já foi determinado, para ser o líder do povo. Tanto que parteiras deixaram ele nascer. Para ele não ser achado, foi colocado dentro de um cestinho de vime no rio. Olha só quantos milagres, né? Não foi morto, foi para um cestinho de vime que não afundou, um cestinho que parou na mão de alguém que o acolheu. Quem o acolheu ainda foi a filha do faraó, do maior inimigo do povo hebreu. Cuidou dessa criança sem saber que esse era o Moisés. E ele foi educado na corte egípcia. Tudo que tinha de bom e do melhor ele viveu. Ele aprendeu lá. Só que Moisés tinha uma coisa com ele. Muitas vezes ele não tinha certa paciência. Ele era um cara às vezes meio vingativo, meio agressivo. E quando ele viu e percebeu que um egípcio estava batendo em cima de um hebreu, ele não foi no ímpeto assim que nem Pedro fez com cortar a orelha daquele soldado lá. Não foi de supetão. Eu sei que a palavra diz e mostra que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro. Eu acho que ninguém está vendo. E foi lá e matou. Matou o egípcio. Bom, ninguém viu. Estou tranquilo, né? Passados uns dias, tinham 2 hebreus brigando e Moisés encostou lá do lado e disse: ei, por que vocês estão brigando? Que negócio é esse e tal? Ei, vai querer fazer justiça conosco também, do jeito que tu fez lá com o egípcio? Aí Moisés caiu na real: peraí. Descobriram que eu matei o cara. E se o rei souber, eu estou morto. Eu vou cair fora. E saiu, foi embora. A história dele começou quando ele já estava um pouquinho maior, casado. De repente ele estava cuidando do rebanho do sogro de Jetro. E ele percebeu ali perto uma sarça ardente. Uma sarça que queimava, um tipo de um arbusto seco. Que queimava, mas não, quer dizer, ardia ali, parecia que tinha chama, mas aqui não queimava. Não desintegrava. Não sumia. E ele foi se aproximando, e quando ele foi se aproximar, a palavra do Senhor falou de dentro da sarça com ele: Moisés, para. Daqui para frente é terra santa. Tira tua sandália. Tira, porque daqui para frente é eu contigo. Nada que fique entre nós. É terra santa. E ali Deus chamou Moisés, disse: Moisés, tu é o homem que eu quero para tirar o meu povo. Eu sinto o meu povo oprimido nas mãos de Faraó. Eu sei que o meu povo tem clamado por liberdade.
E tu vai ser o homem que vai tirar o povo de lá. Eu vou te dar poder, eu vou te dar ferramentas para isso. E realmente Deus fez isso. Deus colocou na mão de Moisés um bastão, um cajado. Disse: joga esse cajado no chão. Joga o bastão no chão. Moisés, sem entender muito, foi lá e jogou, e aquele bastão se transformou numa serpente. E o susto dele: uau, o que está acontecendo aqui? Então agora vai e pega a serpente pelo rabo e puxa ela de volta. Quando ele tocou nela, ela se transformou de volta num bastão. Moisés ficou assustado com isso. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que milagres são esses? Aí Deus disse para ele: faz mais. Estou te entregando um outro poder. Coloca a tua mão dentro da tua blusa, dentro da tua camisa. E quando ele tirou a mão estava com lepra. A mão dele estava leprosa. Disse: gente, o que é isso, Senhor? O que é isso? Põe agora a tua mão de volta. Colocou ela de volta, tirou de novo, ela estava perfeita. E se mesmo assim Faraó não concordar em libertar o meu povo para ir ao Egito, para ir ao deserto me adorar, eu ainda vou derramar 10 pragas sobre todo o Egito. Confia tão somente. Tu és o meu homem. Tu és o escolhido. Gente, eu quero dar uma parada rápida aqui. Qual é o propósito de Deus sobre a vida de cada um de vocês? Por que Deus chamou vocês para fazer parte do povo de Deus? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele tem um chamado para cada um de nós. Muitas vezes nós restringimos o reino de Deus para dentro de 4 paredes. O reino de Deus é muito maior. Basta falar no amor de Deus. Basta ter o amor de Deus sendo transmitido. Você está fazendo o propósito de Deus nisso. Só que Moisés ainda estava com medo. Moisés era um cara perdidão ali, disse: mas Deus, eu não sou um homem eloquente, sou um homem de língua dura. Eu não sei se ele falava de voz embargada ou se ele, alguns dizem que ele era gago. Gaguejava, como é que, né? Como é que ele ia fazer isso? Como é que ele se apresentaria diante de um rei opressor, com certeza com cara de mal, chegar a dizer para ele com língua dura, com forma difícil de falar, dizer para o rei: rei, Deus falou comigo e mandou vir dizer para ti que tu tem que libertar nosso povo e deixar ele para o deserto para te adorar, para adorar a Deus. Como é que ele ia fazer isso? Aí Moisés ficou com medo e disse: Deus, eu não posso fazer isso. Ai, Deus tinha que ter uma paciência com Moisés. Mas Deus tem paciência não só com ele. Com cada um de nós, Deus tem uma paciência tremenda. O amor dele não tem medida, gente. Mas Deus, entendendo o coração de Moisés, disse: Moisés, tu és o escolhido. Mas como tu tens um pretextozinho, eu vou colocar teu irmão Arão, que é 3 anos mais velho que tu, para ser o porta-voz. Ou seja, eu falo contigo, tu falas para o teu irmão Arão, e ele vai falar para o rei. Combinado? Aí não teve outra, não teve saída. Foram eles lá falar com o rei, chegaram para o rei: rei, Deus falou conosco aí, disse que é para deixar o povo ir adorar a Deus. Para parar com essa opressão. É para acabar com esse negócio de ficar dando duro em cima do povo e não deixando o povo de Deus crescer. E agora? Qual foi a reação do faraó? Vocês se acham com tempo para querer ir adorar a Deus lá no deserto?
partir de hoje, vocês não vão fabricar só tijolos. A partir de hoje fica decretado que nós não vamos mais dar a palha para fazer o tijolo. Além de fazer tijolo na quantidade que vocês faziam até hoje, vocês ainda vão ter que colher a palha. Eu não sei se vocês já perceberam alguma similaridade com a nossa vida no dia a dia. Quando nós pensamos em adorar a Deus, quando nós pensamos em ir ao culto, quando nós pensamos em fazer alguma coisa em favor do reino, alguma opressão acontece. Eu não sei se é só comigo, mas se você determina, eu vou me recolher agora, para estar em oração, para estar na presença de Deus, para estar falando com Deus, quando você senta na presença de Deus, te ajoelha, começa, toca o telefone. Chega alguém que nunca esteve na tua casa, mas chega. De alguma forma, alguma coisa acontece para te tirar da presença. Amados, isso tem muito a ver com a nossa luta, que não é contra principados e potestades. Não contra a carne, contra o sangue. Mas sim contra potestades e principados que habitam nas regiões celestiais. Não é nas regiões infernais. Nas regiões celestiais. Quando você vai à presença de Deus, essas hostes do mal, elas te tiram da presença, elas querem te tirar. Mas Moisés não tinha jeito, ele foi escolhido. E a paciência dele foi testada. O faraó endureceu. Eles voltaram ao faraó de novo. Deus começou a liberar as pragas. Água em sangue, as rãs. E a cada uma delas, o coração do faraó era endurecido por Deus. Não era o faraó que endurecia. Era o próprio Deus que endurecia o coração de faraó. Imagina agora, se Moisés poderia ter tanta paciência assim, que toda vez, puxa, Deus quer libertar o povo, ele solta uma praga, essa praga atinge em cheio o povo, agora o faraó vai liberar. E Deus vai lá, endurece o coração do faraó e diz, faraó, não deixa não, tá? E aí o faraó dizia, não vai não. Pode deixar como está aí que está bom. Até na última praga, que foi justamente a morte dos primogênitos. Aonde Deus afirmou que o Israel é o meu filho primogênito. E se Faraó não liberar o meu filho primogênito, que é Israel, para ir ao deserto para me adorar, eu consumirei o primogênito dele. E todos os primogênitos do Egito. Aí Faraó permitiu. Faraó permitiu e aí Moisés já se sentiu animadão. Peraí, agora a coisa vai. Agora andou. Agora eu vou para frente. Agora o povo está liberado. Agora nós podemos ir adorar a Deus. Vamos fazer tudo aquilo que nós temos no coração. De estar na presença, de adorar, de se achegar a Deus. Peraí. Por que tinha que ter logo na fuga deles, que aconteceu durante a noite, quando o espírito da morte veio sobre a casa de todos eles, e aqueles que tinham sangue nos umbrais e na verga da porta, esses não foram consumidos e durante a madrugada saíram correndo? Por que eles tinham que se deparar com o tal do mar vermelho? Com o exército do faraó atrás deles? Para onde nós vamos agora? Moisés de novo exclamou para Deus, Deus, o que eu faço agora? Deus meu, Moisés, rapaz, tu é de dura serviço, homem.
Eu já te falei, usa o bastão, toca nas águas e as águas vão se abrir. Então é isso. Oh Deus, eu sou meio cabeça dura aqui, Senhor. Tá bom, não deu outra. Moisés tocou nas águas. As águas se abriram e eles prosseguiram a viagem. Deserto, né? Deve ter água encanada em tudo que é lugar, tem torneirinha de água. Eu vejo alguns tomando água de garrafinha aí. Lá não tinha, tá? Lá não tinha essas garrafinhas azulzinhas de água não, tá? Aí chegaram na região de Mara. Senhor, Moisés, o que é isso, Moisés? Não livra nós da onde nós tinha água e comida e traz para cá que só tem água salgada? Como é que nós vamos beber? Paciência de Moisés, né? Tem que escutar aquelas reclamaçãozinhas. Ai, Moisés, por que tu trouxe nós aqui, Moisés? Aí Moisés foi para Deus. Deus, o que faz agora, Deus? Moisés, já não falei para ti? Toca nas águas. Lá foi Moisés de novo. Tocou nas águas. E as águas se tornaram, isso porque ele deu uma árvore, disse aquela árvore lá, tira a árvore, joga dentro da água, que a água vai se tornar de novo uma água potável. E não deu outra. Só que Moisés era duro. O povo pressionava. E Deus fazia isso para provar a paciência de Moisés. Chegou lá no deserto, o pessoal, Deus, nós estamos com fome, Deus. Saudade daquelas panelas de ferro lá que tinha carne. Aqui não tem nada disso. Senhor, não tem nem pão aqui, Moisés. O que faz? Nós queremos comer pão, comer uma carne, uma coisa diferente, não tem nada. Gente, eu fiz esses tempos um cálculo. Se fosse um povo de mais ou menos 2 milhões de pessoas caminhando junto, você já parou para pensar quanto de comida você come por dia? Toma por base num restaurante. Você vai num restaurante, está lá, buffet livre por quilo. Por quilo você não pega porque é muito caro. Daí você vai no livre. Mas no livre você bota lá entre, eu vou chutar, 700 gramas e 1 quilo. Alguns 1,5 kg, outros 500 gramas, né? Por aí. Vamos fazer uma média de 1 quilo por pessoa. 2 milhões de pessoas são 2 milhões de quilos de comida por dia. Num deserto. Como eu queria ser dono de um supermercado. Falaram aí, alguém, irmão que tem supermercado. Abrir um supermercado lá, vender 2 milhões de quilos de comida por dia. Fantástico. Mas não tinha supermercado, não tinha nada lá. Misericórdia de Deus. O maná chegava todo dia. A chuva. E tem outra continuação de texto que fala que o orvalho da manhã, as gotas de orvalho se transformavam em pão. A cada dia, isso, gente, é o operar de Deus, a maravilha de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Eles tinham que levar aquele povo até a terra prometida. Ele tinha um destino para aquele povo. Assim como Deus tem um destino para cada um de nós, gente. Deus já tem traçado a vida de cada um. E os percalços vão acontecer. E as dificuldades vão aparecer. E Deus determina como se faz. Olha o cuidado que Deus teve com Moisés. Disse: Moisés, eu estou mandando o maná, estou mandando o pão de cada dia. Só que assim, pega na segunda, pega na terça, pega na quarta, pega na quinta, pega para sexta. E no sábado, lá o 7º dia era sábado, né, o Shabá. Mas 6 dias eles tinham que pegar a porção para aquele dia. Só no 6º dia que eles poderiam pegar a porção para 2 dias. Povinho chato. Ia lá e pegava, disse, uma porção, hoje é 2. Não, vou pegar 4. Hoje é só uma porção, né?
vou pegar 2. Ninguém está vendo mesmo. Aí chegava no dia seguinte, aquele cheiro de fedido e podre. Moisés chegava lá, o que aconteceu aqui? Que comida podre é essa aqui, estragado? Não falei que era 1 porção por dia, por que pegaram 2? Por que na sexta-feira só 2 e vocês pegaram 4, 3, 5? Ai, Moisés ficou. Paciência com esse povo, meu Deus. Oh Deus, eu preciso ter mais paciência, eu não aguento mais, eu já estou começando a estourar. Aí eu pergunto para vocês, amados, o que tem tirado a paciência de vocês? Eu vejo algumas mulheres, eu pergunto, é o marido de vocês? Tem tirado a paciência de vocês? Maridos, gente, filhos, são os pais de vocês que estão tirando a paciência de vocês? Que eu vejo muitos filhos reclamando falta de paciência. Até nós adultos muitas vezes não entendemos os mais idosos. Os mais idosos têm sabedoria, têm conhecimento, tem uma paciência que não tem mais tamanho. Filho não tem paciência, quer para ontem. Será que são os nossos patrões que estão tirando a nossa paciência? Nossos amigos de trabalho? Será que não são nossos líderes que às vezes nos incomodam e nós não suportamos eles? Eu vontade de dar uma na canela. Eu falo assim porque às vezes me dá uma vontade de, ai, Jesus amado. Tem. Às vezes eu perco a paciência lá em casa, gente. Hoje eu confesso para vocês, quer ver uma? Não, nem posso falar isso, né, amor? Fala devagar, né? Então tá bom. Eu fui pro banho e vi a cortina aberta. Disse, não, vou fechar ela para quando eu voltar do banho, né? Quando eu saí do banheiro, entrei pro quarto, tá a cortina lá aberta. Bem, fecha aquele negócio lá. Paciência, né? Tem que ter. Mas na hora aquilo atrapalha a gente sai da paciência. E assim era com Moisés. Moisés já não suportava mais. Teve outras passagens de Moisés. Eu estou falando aqui só do tempo do Egito. Mas, gente, lá no Monte Sinai, Moisés subiu o monte e disse para o Arão, Arão, tu é o cara que lidera aí, tá? Tu vai agora suportar um pouco esse povo aí que eu vou subir. Mas vou ficar lá em cima um tempo e volto. Cuida daí, tá bom? Beleza? Beleza. Só que Moisés subiu, ficou no alto do monte 7 dias. Para esperar a nuvem de glória descer. 7 dias a nuvem de glória desceu sobre aquele lugar. Moisés foi envolvido pela glória de Deus. E durante 40 dias e 40 noites Deus falou com Moisés. Deu instruções ao povo. Deu os mandamentos. Deu orientações de tabernáculo. Falou de tudo da forma como ele queria que fizesse. Da mesma forma como Deus deixou o Espírito Santo para nos dizer como fazer as coisas. Mas tem uma coisa, amados. O ser humano tem um problema. Quando nós não temos uma liderança, nós nos corrompemos. Arão tinha como liderança Moisés. E ele recebeu bem claro de Deus. Moisés fala para ti. E tu falas para o povo. E nesses 40 dias, mais 7 dias que ele ficou no monte, o povo começou de novo a murmurar. Cadê o nosso líder? Cadê o nosso líder que não vem? Gente, cadê Jesus que não volta? Vocês já ouviram falar disso? Vocês já ouviram pessoas dizer por que Jesus não volta logo?
Arão ouvia isso do povo. E chegaram a um pretexto, a um propósito maior, imundo. Arão, vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorar? Nessa demora de Jesus voltar, que ele vai voltar no tempo certo, ele não está demorando não. O que nós estamos inventando de outras coisas que não adoram ele? Moisés, quando percebeu lá no monte, de que havia um alarido falso, lá embaixo no povoado. A princípio ele pensou, Deus está lá com eles, estão comemorando, estão festejando a presença de Deus. Mas quando ele chegou lá embaixo, que ele viu o estado em que estava aquele povo, adorando um bezerro de ouro, adorando coisas que não são de Deus. Será que nós podemos perceber alguma coisa disso semelhante aos dias de hoje? Pessoas que adoram coisas que não tem nada a ver. Eu vou tomar um copo de água aqui, mas tem gente que adora água no altar, tá? Aqui é só para molhar a garganta, tá? Mas existe uma idolatria muito forte hoje. Idolatria muito grande, até no meio do povo de Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu estou salvo e salvo para sempre. Você disse? Tá bom. Aí quando Moisés desceu e viu aquele povo adorando o bezerro, aí a paciência dele foi ao extremo. Aí ele se indignou, brigou com o povo, brigou com Arão, chamou eles ao arrependimento. Uma parte voltou atrás, voltou. Ficou do lado junto com Moisés. A outra parte não quis se arrepender. Nós já nos arrependemos, nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos daquele lado ali. Os que não se arrependeram, nós precisamos alcançar ainda. Precisamos buscá-los. E Moisés foi enfático com Deus. Onde nós começamos a perceber que pela primeira vez, Moisés brigou com Deus. Moisés foi duro com Deus. Êxodo 32, não precisam abrir. Êxodo 32, do verso 30 em diante, diz assim: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, pois, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, eu vou pagar o preço por vocês. Vocês pecaram, mas eu amo vocês. Vocês se lembram de alguém que fez isso por vocês? Numa cruz que nem essa. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Olha só a ousadia de Moisés. Agora, pois, perdoa-lhe os pecados, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Eu não afirmaria jamais que salvo sempre salvo. Ah, mas pastor, isso foi antes de Jesus. Olha a palavra de Deus na sequência. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Uau! E como faz se eu pequei?
como faz. Existe o perdão. Já está pago lá na cruz. Mas nós precisamos ter a ousadia, a coragem, a fé, a crença de que Ele pagou por nós. E se eu pedir perdão, naquele livro lá, como fala lá no juízo final em Apocalipse 20, se abrirão livros e mais livros, lá onde está o escrito de cada um de nós. Uma página com todos os nossos erros, todas as nossas boas ações, e vai ter lá um monte de linhas apagadas na página de cada um de vocês. E vocês vão perguntar: Senhor, o que estava escrito nessas linhas apagadas? Ele diz: olha, não sei, eu perdoei, apaguei, nem me lembro mais. Assim que funciona com Deus. Se nós cometemos injustiça, se nós praticamos impaciência de alguma forma, da forma como foi feito com esse povo, da forma como esse povo fez com Moisés, da forma como Moisés procedeu com Deus, quando ele começou a perder a paciência. Puxa, se Deus quer salvar esse povo, por que não salva ele de uma vez? E tem que fazer eu passar por esses perrengues, aturar essa turma toda. Eu fico imaginando o pastor Gadotti, se ele estiver me ouvindo: oi, pastor, o que ele não deve chegar à noite em casa? Oh, Senhor, esse povo que tu botou na minha mão. Tem uns tão abençoados e uns outros menos. Amém, Senhor, glória a Deus. Mas, gente, é situação em situação. Será que nós podemos perceber em nós se nós temos tido paciência? Se nós temos sido pacientes ao extremo? Ou se nós somos tipo assim, pavio curto, chaleira, esquenta e já ferve. Hoje em dia já tem uma chaleira elétrica lá, mas ela fica borbulhando aquela água, faz uma barulheira. Nós precisamos entender que a paciência é necessária. E Deus foi paciente ali. E prosseguiu levando esse povo. Não era só por aí que ficava. Aconteceram mais coisas nesse meio caminho. Chegaram lá na terra de Canaã. Opa, chegamos. Estamos às portas. Está ali. Agora é só entrar. Moisés chama os líderes de grupo. Vem cá, os líderes. São 10 tribos, 10 líderes, vem cá os 10. Rapidinho, juntou os 10. Ei, vocês fazem o seguinte: vão lá dentro. Vão lá invadir a terra. Vê lá o que Deus tem reservado para nós. Se Deus está dando a coisa boa, vamos lá ver, vamos espiar. Vai lá, espia e volta e me diz. Paciência. Ai. Moisés deve ter ido à lua àquela altura. Se Deus deu, como é que tem 8 amados que vêm aqui me dizer que só tem gigante? As uvas tem que carregar em 2 cada caixa porque é gigante. Como é que nós vamos dar conta disso? Como é que nós vamos viver numa terra tão esquisita, tão doida? Josué e Caleb não. Eles voltaram abençoando. Eles voltaram acreditando que Deus tinha um propósito naquela terra. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos porque não percebemos e não conseguimos entender o propósito que Deus tem sobre a nossa vida através de situações que nós estamos passando. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam como nós queremos. Mas as ideias de Deus são de Deus. É Ele que determina. E nós temos que entender o que está por trás disso tudo. Muitas vezes uma enfermidade. Muitas vezes até uma morte de uma pessoa da família, gente. É dor, é dor. É dolorido, é. Amados, eu não vou tomar mais muito tempo,
Mas eu vou falar de uma outra passagem que foi assim muito prejudicial para Moisés e para Arão, para os dois irmãos, que Deus tinha separado eles para levar esse povo até a terra do Egito, até a terra de Canaã. E eles foram levados. Eles chegaram lá. Mas no percurso, teve uma situação em Meribá. Em Meribá o povo também chegou lá. E não tinha água para beber. Mesma situação. E olha que Moisés, o nome dele quer dizer, foi tirado das águas. Moisés tem tudo a ver com água. A água tem a ver com palavra. E Deus tinha ordenado a Moisés: Moisés, diga a esse monte, essa pedra, que dê água de beber ao povo. Uau! Gente, quem viu o mar se abriu, viu as pragas sendo consumadas. Quem viu Deus na nuvem? Quem viu o poder de Deus descer? Quem viveu o maná? Quem viveu a água salgada se tornar em água potável? Quem viu os pães surgindo das gotas de orvalho? Poderia de alguma forma duvidar do que Deus tinha preparado para esse povo? Não. Só que teve uma situação com Moisés e Arão. Quando Deus disse para os dois: vai lá e fala para a congregação de que vai sair água dessa pedra. Moisés não fez mais com fé de que Deus podia mexer naquela situação dele. E ele chegou perante a congregação e, de forma dura, falou: povo, vocês acreditam que pode sair água dessa pedra? Como quem quer dizer, não tem como. E com certa ira, ele pegou aquele bastão, que era o que Deus tinha dado para ele vencer as lutas. Esse bastão aqui, ó. E ele foi naquela pedra e bateu 2 vezes naquela pedra. E a água surgiu. Qual é a consequência disso? Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida por causa dessa falta de fé. Um momento de falta de paciência que eles tiveram. Ele não teve a paciência suficiente de esperar o que Deus tinha preparado para que eles pudessem viver ali. Números 20 diz assim, do versículo 5 em diante: e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão,
e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus tem determinado sobre a nossa vida, a vida eterna. Basta seguir aquilo que Deus nos ordena, aquilo que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Nada além disso. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Porventura vamos nós fazer sair água dessa rocha? Ele simplesmente não creu mais. Ele estava de paciência esgotado e fez esse tipo de exclamação errada. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar esse povo na terra que lhe dei. Aí quando eu li isso, eu disse: espera aí, mas Deus não vai fazer o povo entrar, né? Mas Moisés e Arão vão entrar sim. Aí eu fiquei na torcida, né? Aí eu falei com a Sueli, e a Sueli disse: eu acho também que é isso aí que o Senhor falou, né? Daí eu comecei a folhear a palavra do Senhor. E lá em Números 27, 12, diz assim, ó: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Olha que situação difícil. O que pode trazer de prejuízo uma falta de paciência? Jó teve paciência de passar todo aquele perrengue, de perder tudo, e Deus no final dá de volta para ele. Porque ele ainda perseverava orando pelos irmãos, pelas pessoas. Moisés tinha Deus com ele o tempo todo, cuidando de cada detalhe, cuidando dos mínimos detalhes, ordenando a ele como fazer, de como andar, como agir, como proceder. Mas por que Deus já não fez de cara isso tudo? É que Deus precisava fazer com que Faraó acreditasse que tudo que estava acontecendo era que Deus estava por trás disso. E Moisés tomou só para si, achou que era com ele. Mas Deus tinha um propósito de mostrar a Faraó que Deus era Deus. Deus era soberano. E Moisés tomou aquilo como uma afronta pessoal e não quis mais entender. E quando foi instado a buscar água para o povo, se rebelou. Perdeu a paciência. Então, amados, eu olho para dentro de mim e vejo quantas vezes que eu perdi paciência. Isso é muito comum acontecer dentro de casa, do lar, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. Dentro do trabalho, onde a gente passa a maior parte do tempo também. Dentro da congregação, nem tanto tempo assim, mas muitas vezes nós perdemos a paciência. Muitas vezes nós perdemos a paciência até conosco mesmo. Muitas vezes eu faço coisas que eu depois, quando eu faço, eu bato com a mão na cabeça, né? Falta de paciência comigo mesmo às vezes. Mas o mais duro, amados,
quando nós começamos a perder a paciência com Deus. Quando nós começamos a murmurar e dissemos: Deus, cadê tu, Deus? Deus, cadê aquela minha BMW zerinho? Deus, cadê a saúde da minha amada, amado? Nós não temos tempo, paciência para esperar o agir de Deus. Precisamos, amado, nos arrepender, rever nossos conceitos. Paz é diferente de paciência. Paz é algo que nós sentimos segurança, serenidade dentro de nós. Agora, a paciência tem muito a ver com domínio próprio. Na hora certa, segurar a emoção, que muitas vezes essa emoção ela pode ser negativa. Pode ser uma decisão destrutiva. Muitas vezes uma atitude, uma palavra, na falta de paciência, pode fazer um estrago tão grande que pode levar meses e meses, anos, para ser restaurada. E muitas vezes a pessoa com quem a gente lidou e deixou uma palavra dura, acaba deixando de existir, e a gente sente um vazio de não poder vir atrás e pedir perdão. Isso já me aconteceu, gente. Eu uma vez não tive paciência para falar de Jesus para um menino de 17 anos. E o Espírito Santo me dizia: fala de mim para ele. Eu disse: não, ele é jovem, está na flor da idade, ele tem tudo para dar certo. Deixei de falar de Jesus para ele. Eu soube uma semana depois que ele se suicidou. Ele estava envolvido com drogas. Tinha perdido já o comércio do pai, já tinha vendido o carro da mãe, tinha feito estragos grandes por causa de droga. E ele, dentro do ser dele, ele estava desesperado. E o Espírito Santo de Deus falando para mim: fala de mim para ele. E eu não fiz isso na época. Dói. Quando a gente não tem a paciência de ouvir o que o Espírito tem para nos dizer. Nós não temos a paciência de fazer o que o Senhor nos pede. Às vezes nós somos convencidos. Deus está me lembrando de uma caixinha de bonequinho, né? Vocês lembram dessa? Teve uma senhora que, no leito de morte dela, o marido perguntando para ela, né? Bem, aquela caixinha que tu tem guardada lá, que eu prometi nunca mexer nela, o que tem lá dentro? Ela disse: eu sei que eu estou indo embora mesmo, não vou ficar muitas horas por aqui mesmo. Pega a caixinha lá e traz aqui. Aí quando ele abriu a caixinha, ele achou 2 bonequinhos de pano pequenininhos assim, miudinho. Tinha mais de 100 mil reais em dinheiro lá dentro. Disse: uau, que é isso tudo? Ai, bem, aqui tinha um detalhe, né? Toda vez que tu me irritavas e não tinha paciência comigo, que tu brigava comigo, eu ia lá e fazia um bonequinho. Então eu fui bom contigo, só tem 2 bonequinhos. E esse dinheiro? Cada bonequinho eu vendia por R$1. Uau! Às vezes nós somos convencidos, né? De que nós somos pessoas boas. Mas a paciência nossa, às vezes supera. E nós precisamos superar. Ter paciência para receber, para ser confrontados, ser feridos. Porque Jesus teve uma paciência tremenda conosco. Ele foi à cruz. Ele não se omitiu.
Ele foi até o último momento. Até no momento que ele quis fraquejar, ele disse: ai, Senhor, afasta de mim esse... não. Tem todos esses amados aqui, enumerando um por um. Eu preciso dar da minha vida por eles. Ele entregou a vida deles por nós. O mínimo, amados, que nós podemos fazer é entender o que Deus tem para nós e ter paciência de esperar o resultado, orar a Deus, colocar diante dele as nossas situações. Com certeza ele vai nos responder. Vamos nos colocar de pé. Amém. Aleluia. Amados, por direção do Espírito Santo, se você está sentindo muito forte no teu coração, que teve um momento de falta de paciência, e quer entregar esse momento, um perdão a Deus, um pedido de perdão a Deus, eu deixo na tua liberdade de vir para frente, para nós estar podendo orar por vocês. E eu coloco diante do altar de Deus a vida de cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus e Pai, como Tu és paciente conosco, Deus. Quanta misericórdia Tua sobre nossas vidas, Deus. Destes a vida do Teu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna, para que nós pudéssemos ter, Senhor, a oportunidade de viver na glória contigo, Deus. Tu subiste ao Pai, mandastes o Consolador para que ninguém ficasse órfão, viúvo, para que nós pudéssemos ser trabalhados, Senhor, transformados pelo Teu poder e a Tua graça. Mesmo assim, Deus, muitas vezes a nossa carne não deixa nós termos a paciência de esperar o Teu mover na nossa vida. Muitas vezes aquilo que nos envolve, Deus, no nosso entender, precisa ser para ontem. Mas, Senhor, como na Tua oração que Tu nos ensinou, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Faz a Tua vontade sobre nossas vidas, Deus. Ensina-nos, Senhor, a ter paciência, Deus. Dá-nos um coração com paciência, Deus. Dá-nos o domínio próprio, Senhor, para que possamos dominar, Senhor, situações que nos afligem, situações que nos trazem desesperança, situações que nos deixam, Senhor, sem segurança, Senhor. Que Tu possa estar trabalhando nas nossas vidas, Deus, uma transformação verdadeira, Deus. Enche-nos da presença do Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, Pai, que possamos ter ouvidos abertos e ouvir, Senhor, a Tua voz. Senhor, como diz a minha irmã, de vez em quando, Senhor, fala com voz alta e audível para que eu não me confunda, Senhor. Fala, Senhor, com voz alta, clara, Senhor, para que nós não nos confundamos, Senhor, porque nós somos às vezes muito ruins de ouvido, Pai. Mas queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir, Senhor, o Teu querer sobre nossas vidas. Senhor, sobre todo casamento, Senhor, que tem feridas, Senhor, de relacionamento por falta de paciência, Deus, que nessa noite haja reconciliação, que haja perdão, Senhor, que haja entrega diante do Teu altar, Senhor, de situações difíceis, Pai. Se há aqui no nosso meio, Senhor, ferida de relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, pai e filha, Deus. Se houver problema de relacionamento motivado por falta de paciência, Deus, entra, Senhor, com Teu bálsamo, Pai, curador, com a Tua presença, Pai, cura, Pai, liberta, Pai, de toda opressão, Deus. Queremos viver liberdade, Senhor, não com barreiras colocadas por situações, Deus. Age, Senhor, sobre nossas vidas, Pai.
Nos humilhamos diante de Ti, Senhor, nos prostramos diante da Tua face, Deus. Não queremos, Pai, sofrer, Senhor, problemas por falta de perdão, Deus. Deus, não queremos como Moisés e Arão, Senhor, não poder desfrutar daquilo que Tu tinhas preparado para o Teu povo, Deus. Não queremos ter o nosso nome riscado do livro da vida, Deus, mas queremos sim, Pai, poder chegar no dia da glória, na Tua presença, e Tu dizer: entra, filho amado, entra para o gozo, entra para a alegria, vive a vida eterna aqui no céu. É o que nós almejamos, e por isso que o Espírito de Deus fala a cada um de nós: arrependamo-nos, consertemos as veredas. Para isso João Batista veio para endireitar as veredas, mas Jesus veio para batizar com o Espírito, e o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Senhor Deus, que aquele que ainda não recebeu a porção do Teu Espírito, Pai, que nessa noite possa ser tocado, que haja um tocar do Teu Espírito, Pai, para que ele venha viver, Senhor, esse momento de ser tocado pela Tua presença, cheio do Teu Espírito, Pai, e tenha evidências em línguas, Pai, que o ser dele a partir de amanhã seja transformado, manifestando o fruto do Espírito. Que a Tua graça e a Tua glória seja sobre cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, naquilo que temos falhado, e seja feita a Tua vontade, Pai. Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém.